E a alíquota zero para compras internacionais de até US$50, e a gente está falando de arrecadação, perda de arrecadação, gasto que se pode ter. Nesse caso, com essa alíquota zero, a perda de arrecadação pode chegar a R$35 bilhões até 2027, de acordo com uma estimativa divulgada pela Receita Federal. A gente lembra que a isenção passará a vigorar em agosto e, segundo o Ministério da Fazenda, a medida só valerá para empresas incluídas no programa Remessa Conforme da Receita Federal. Agora, para falar um pouquinho sobre esses movimentos na economia, sobre questão do governo com arrecadação e também sobre mercado financeiro, eu recebo aqui o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Ratings. Alex, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo, obrigado por nos atender. Eu gostaria que você primeiro comentasse conosco como é que o mercado e vocês, economistas, enxergam esse apoio que o governo tem em cima de arrecadação para conseguir colocar os seus programas em prática. E mais do que isso, essas estimativas de perda de arrecadação com muitos dos programas que também são encabeçados pelo próprio governo federal. E já já a gente fala um pouquinho do mercado hoje também. Bem-vindo. Olá, Evandro, boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando. Prazer sempre participar. Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, no início do ano, quando o governo anunciou, aliás, antes do governo atual assumir, quando ele venceu as eleições, ele anunciou ali o chamado PEC fura-teto, houve uma preocupação muito grande por parte dos analistas, especialistas, da capacidade do equilíbrio fiscal do país em 2023. Iniciou o ano, continuou com a política expansionista e só foi aumentando ainda mais a questão da preocupação, porque tem um cenário aí de uma redução do crescimento da arrecadação em relação ao ano passado. Aquele bônus que nós tivemos por conta de preços de commodities não teremos esse ano. Tinha uma grande preocupação. Só que com o passar do tempo, o governo conseguiu encaminhar e aprovar o arcabouço fiscal, agora o texto base da reforma tributária. Então tudo isso foi criando um ambiente de um pouco mais confiança na capacidade do governo de articular com o Congresso. Esse é um ponto. Agora, a questão de perda de arrecadação ou redução ao longo do tempo por conta desses programas de governo, é claro que a conta do governo federal e do Haddad principalmente se o país passar a crescer 2,5, e inicialmente a expectativa era 1,5, a gente consegue anular esse efeito de perda por conta do crescimento econômico. Na medida que eu estimulo o investimento com aceleração da depreciação, portanto as empresas vão conseguir mais rapidamente investir novamente, nas palavras dele, a gente ganha produtividade, então eu consigo produzir mais, o país cresce mais. Esse é o pensamento do governo. Por uma condição de fatores, a gente está passando por um momento até que relativamente positivo com a economia internacional, ou seja, a gente esperava um cenário mais negativo, não está tão negativo. Então, hoje, olhando para frente, pode ser que a conta feche sim, é aquela preocupação que nós tínhamos no início do ano, ela vai dando espaço a uma preocupação menor. Veja, tudo que o governo fez, por enquanto foi uma aprovação no Congresso, a gente precisa ver essa máquina para rodar, né? A gente precisa ver qual que é o desempenho dela na pista. Isso vai acontecer um pouco mais na frente, não é agora. Então, por enquanto, tudo parece que vai acontecer da forma que o governo deseja. E, claro, a gente precisa naturalmente acompanhar. É um cenário que ainda contempla algum risco? Sim, mas é um risco menor do que estava. De novo, a gente deve fechar esse ano, conforme a Austin projeta, um déficit em torno de 80 bilhões. Segundo o Haddad, ele já acredita que pode chegar num resultado muito próximo de zero, né? Ou seja, não ter um déficit, até por conta do voto de qualidade do CARF, isso é uma questão um pouco peculiar para a gente discutir aqui, mas enfim, o governo está jogando com essas cartas para reforçar essa confiança em relação à capacidade dele de tirar esse cenário negativo de risco fiscal. Ô Alex, se a gente abrir essas cartas e olhar para elas, a gente consegue enxergar então uma oferta que, por exemplo, o Banco Central precisa para entender que dá sim para nesse momento baixar a taxa básica de juros, no seu ponto de vista? Sem dúvida alguma, até porque o Banco Central ele colocou isso na ata claramente, né? Os riscos que preocupavam o Banco Central em relação à última reunião e que ele destacava bastante, a questão fiscal e o cenário internacional,
eles acabaram melhorando. A questão fiscal, como eu disse, claro, essa máquina ainda tem que ser colocada na pista e provada e testada, né? Então tem ali ainda uma preocupação, mas diminuiu. O governo conseguiu diminuir essa percepção de risco, mas não foi dissipada. Precisa acompanhar para saber se de fato vai funcionar esse novo arcabouço fiscal. Do outro lado, o cenário internacional melhorou. Diante disso, com uma inflação também em queda, e amanhã, muito provavelmente, o IPCA 15 deve mostrar isso, né? As expectativas de inflação se reduzindo, inflação corrente também. A aposta da Austin, por exemplo, é de uma queda de 0,5 ponto na reunião do início de agosto. O mercado ainda está um pouco dividido entre 0,5 ponto e 0,25 ponto percentual para menos. Interessante você trazer esses números.